Fala, pessoal, como é que vocês estão? Bom, meu nome é Juliana e a gente tá aqui pra gravar mais um MD EnsinoCast, né, Luiz? Luiz, tá prestando atenção? E eu tô aqui hoje com meu amigo GD Álvares. E aí, GD, como é que você tá? E aí, Ju, estamos aqui de novo, né? E hoje a gente vai falar sobre o manejo da PCR no intra-hospitalar. A gente vai falar só, é um bate-papo, né? A gente não tá aqui pra dar aula sobre PCR, né? E já lembrando a vocês que a gente tem o ACLS, então quem quiser realmente se aprofundar, fazer o ACLS, entre em contato aqui com a gente da MD Ensino, que a gente tem os cursos, e aí a gente pode agendar para vocês na próxima data. Então entre em contato com a gente caso você queira se aprofundar. A gente vai fazer um bate-papo aqui sobre o manejo da PCR, alguns pontos, mas realmente o curso não é a nossa intenção daqui. Então a gente vai bater um papo sobre PCR. Boa, vamos lá. E lembrando do intra-hospitalar, né? O nosso foco aqui principal. E no ACLS você vê tudo. Perfeito. Bom, vamos lá, GD. Como que a gente faz para identificar uma PCR? Então, todo paciente que você, dentro do hospital, internado no hospital, que você encontra responsivo, que você encontra inconsciente, você tem que estar checando o pulso, checando a respiração. Caso você detecte que ele não tem pulso presente ou fluxo muito fino, praticamente indetectável, aí você já tem que acionar o time de resposta rápida, né, para iniciar a reanimação, para iniciar os procedimentos de PCR, para cuidados da PCR. Eu não responde, não respira e não tem pulso, né? Isso, você palpa o Isso pulso. aí. Pode acontecer, às vezes, você palpar o pulso, às vezes achar que não tem, o paciente tem pulso, você acha que o paciente parou, mas o paciente não parou. Já aconteceu isso alguma vez? Já aconteceu, mas aí o que você vai fazer? Você tem que iniciar, né? Se ele não tem pulso palpável a ponto de você não sentir, você inicia a reanimação e providencia a monitorização para você estar confirmando se ele tem pulso ou não, né? E o ritmo. Depende também de onde esse paciente vai estar, né? Se ele estiver na UTI, você vai estar vendo o monitor lá, né? E lembrando também que, em se falando de intra-hospitalar, esse paciente normalmente ele dá sinais de deterioração. Dificilmente você vai encontrar do nada um paciente em PCR. Pode acontecer morte súbita no intra-hospitalar? Pode, sim. Mas o mais comum é que ele apresente sinais de deterioração. Você já espera que ele pode evoluir com uma PCR. E se ele evolui, você já tem em mente qual a principal causa que pode ser. Exatamente. Que ele teve uma PCR. Depender do motivo da internação ou as comorbidades do paciente, você tem uma ideia do que ele pode estar causando, né? E quais são as principais causas de parada? Na verdade, ao detectar PCR, você vai iniciar todo o procedimento, né, de reanimação e você tem que estar descartando ou algumas coisas até no decorrer, se você já tiver conhecimento, né, do paciente, e outras coisas no pós-reanimação, que são as principais causas que a gente chama dos 5Hs e os 5Ts, né? Que seria hipotensão, hipotermia, hipóxia, hipotermia, hipohipercalemia, pode ter tensão, que seria pneumotórax, tamponamento cardíaco, trombose coronariana e trombose no pulmão, que é o TEP, toxinas. Dos Hs ainda tem hidrogênio, né? Que é acidose. A gente vê bastante por hipercalemia, né? Paciente dialítico, precisa às vezes de diálise de urgência. E aí acaba que você vai fazendo um manejo ali, até pulsionar o Shile, até começar a diálise. Enfim, eu já vi até algumas vezes. Não, né? Tem pacientes que não conhecem, né? A disfunção renal. Exatamente. Tem muito paciente que não tem um bom segmento ambulatorial, que a primeira manifestação dele já é uma hipercalemia grave. E aí, às vezes, por mais que você fique ali fazendo gluconato e tudo, acaba evoluindo com a PCR. Ele pode evoluir com a PCR. E acho que o principal foco também da PCR é a gente tratar a causa, né? Você saber a causa. Então, se te chamaram para uma PCR, já vai na mente pensando qual que é a principal causa, né? Exatamente. Você faz o protocolo, só que se você já sabe que o paciente, se ele, por exemplo, está com uma torsades Puan, você sabe que uma das principais causas é que ele pode cursar com hipomagnesemia, ele pode responder aos fatos de magnésio, caso ele tenha QT longo, aí você faz. Se você já conhece as comorbidades do paciente, o paciente está internado já por algum motivo específico, é mais fácil de você intervir na causa. Um paciente que está usando uma dose alta de diurético por uma insuficiência cardíaca,
Ele já tinha uma hipocalemia que não foi reposta. Você pode pensar numa hipocalemia. Tem alguns indícios, né? E durante a deterioração dele, você já pode começar a pesquisar essas causas também, antes que ele chegue nesse ponto, que seria o ideal, que é a prevenção. Outra coisa que a gente vê também é em relação à rolha, né? Paciente às vezes entubado e ou tracostomizado que tá muito secretivo. Isso, causa obstrutiva pode ser tanto no intra-hospitalar quanto no extra-hospitalar, né? No intra-hospitalar a gente tem mais pacientes em ventilação mecânica ou que são tracostomizados, que podem estar com excesso de secreção, pode estar fazendo hipóxia por causa obstrutiva, né? A gente tem que pensar nisso. E na hora que você começa a atender, você já tem uma noção. Se é um paciente tracostomizado, que estava secretivo, você já pode pensar que é uma causa hipoxêmica. O ruim às vezes na enfermaria, né? Você não conhece o doente, você nunca viu, e aí você é chamado ali pela enfermagem para atender uma PCR na enfermaria, de um doente que você não faz a menor ideia do que seja, né? Então, às vezes até é um cenário mais complicado, né? Na UTI a gente já consegue, já conhece o paciente, a gente já consegue ter algumas hipóteses, mas na enfermaria o cenário é mais complicado. O que a gente vê, até quando esse paciente vem transferido para UTI pós-PCR, é que quando o time de resposta rápida ele é chamado, a gente vê o prontuário desse paciente, ele já foi atendido umas 2, 3 vezes pelo time de resposta rápida. Não é tão comum chegar um paciente que foi chamado, já estava em PCR e foi reanimado. O mais comum é esse paciente foi atendido porque ele estava dispneico, ou com uma hipoglicemia, ou com alguma bradicardia, ou taquicardia, foi feita alguma medida e antes da reavaliação ele piorou. De repente, até o time de resposta rápida mesmo, na hora que atender esse paciente, ter o cuidado de não sair de perto dele até a hora dele ser encaminhado para a UTI, poderia estar melhorando essa condução também durante a deterioração. E aí eu cheguei e encontrei esse paciente em PCR. Qual que é a primeira conduta, assim, sem pensar? Pedir ajuda. Pedir ajuda. Sempre a primeira coisa é pedir ajuda. Por quê? Porque se você inicia a reanimação, esse paciente não está monitorado, ele não está com uma via respiratória, você não tem um ritmo, não tem um desfibrilador, que é uma das principais causas reversíveis, é fibrilação ventricular. Aí primeira coisa, se você está num quarto do hospital, tem às vezes alguns têm um ramal específico, outros têm uma campainha para você chamar o time de resposta rápida, e em outros você vai gritar no corredor mesmo. Pedir ajuda, assim que alguém te atender, pede para trazer um desfibrilador, um monitor, e você já parte para iniciar a reanimação. E como que funcionam as compressões, GD? As compressões, a gente tem que ter o cuidado de manter uma frequência de 100 a 120 compressões por minuto, e ela tem que aprofundar cerca de 5 centímetros do tórax. A gente tem que ter até uma certa cautela, não é 5 centímetros exato, mas é entre 5 e 6, não ultrapassando 6, mas ela tem que ter uma compressão adequada, tem que deixar retornar totalmente o tórax para o coração conseguir ter a diástole, que é quando é perfundido a coronária, e você tem que manter essa sequência em torno de 100 a 120 por minuto. Nem muito rápido, nem muito devagar, e a profundidade em torno de 5 centímetros. Essas compressões, elas, quando bem feitas, elas mudam o desfecho do paciente, né? Totalmente. Acho que em termos de hipóxia, aí, até pensando num contexto de pós-parada, hipóxia cerebral mesmo. Sim. Quanto mais rápido iniciar e quanto menos você interromper, lembrando que você vai ter que trocar esse paciente, esse responsável pela massagem, pelas compressões, a cada 2 minutos ou menos, que a fadiga do compressor é uma das principais causas de ineficiência, né? Se ele não estiver bem treinado, né? Não fizer uma academia, né? GD no agora meu está caso treinando. É 1 minuto, né? Mas tô partindo para 2. Diz ele que consegue fazer 2 minutos. Não, agora é fácil. Uma compressão vale por 2 já. É? Ai, meu Deus do céu. E aí tá, monitorizei, olhei pro monitor. Quais são os ritmos que podem aparecer lá no monitor? Então, os ritmos que a gente vai procurar. Tem ritmos chocáveis e ritmos não chocáveis. Importantíssimo não deixar de chocar um ritmo chocável. A primeira conduta no ritmo chocável é o choque. Ritmo chocável, taquicardia ventricular sem pulso ou fibrilação ventricular. Eu paro de comprimir se eu te encontrar um ritmo chocável. Isso. Para e choca. E depois volta a desfibrilar. Lembrar que desfibrilar no
desfibrilador monofásico, ele é 360 joules. No bifásico, você faz com que tiver determinado no desfibrilador. Se você não tiver como olhar, tá com pressa, não sabe onde está escrito ali qual a voltagem, você coloca no máximo. Então ele já dá o primeiro choque com o máximo e o subsequente sempre com energia semelhante ou superior à anterior. Entendi. Então tá. Encontrei lá os ritmos que podem ser... Aí chocáveis seria a fibrilação ventricular e taquicardia ventricular sem pulso. Não chocáveis é quando você palpa, não tem pulso e tá uma linha reta, que seria a sistolia, ou ele tem ritmo organizado, mas ele não tem pulso, que é a atividade elétrica sem pulso. Tem todo um protocolo para sistolia, né? Sim. Que você tem que checar os cabos, né? Aí a sistolia, se for, o que pode acontecer na sistolia? Ele pode ter uma fibrilação ventricular fina. O ideal é você checar se os cabos estão bem conectados, lembrar se os eletrodos estão bem adaptados, entendeu? Se ele está com as derivações corretas, você muda a derivação, porque às vezes aquele eletrodo daquela derivação não está lendo. Tem até um mnemônico lá, né? Cagada, né? Cabos, ganho. E você pode aumentar o ganho para 2 vezes, para ver se aparece, que às vezes é uma fibrilação fina. Você vê se os cabos estão bem conectados. E você vê se as derivações estão corretas e troca de derivação para ver se naquela derivação ali não está funcionando bem o eletrodo. Entendi. E aí, inicialmente, para o paciente que ele não está monitorizado, primeiro a gente checa o ritmo com as pás, né? E aí depois a gente tem que lembrar de passar esse paciente pro monitor, né? O mais rápido possível. Para ver o ritmo certinho. E aí comecei as compressões, se tinha ritmo chocável, eu choquei, se não chocável, eu continuo compressão. Por 2 minutos. Por 2 minutos. E aí, em relação a drogas, quais são as drogas que eu posso fazer? Então, se você viu que não é chocável, você inicia a reanimação enquanto alguém já providencia um acesso venoso e você inicia a epinefrina o mais rápido possível. O quanto antes você puder, você inicia a epinefrina. Se o ritmo for chocável, você dá o primeiro choque, 2 minutos de reanimação e dá o segundo choque. Aí você já inicia, após o segundo choque, você inicia a epinefrina. Passou o segundo choque, 2 minutos de reanimação, você checa o ritmo. Continua chocável, após o terceiro choque, você faz o primeiro antiarrítmico. A gente normalmente faz 300 mg de amiodarona, lembrando que a segunda dose da amiodarona seria de 150 e pode ser usada a lidocaína, que seria 1 a 1,5 mg por quilo. Mas normalmente a gente usa a amiodarona, né? Acho que já é bem... Aí, ou seja, primeiro choque, assim que detectou o ritmo chocável. 2 minutos de reanimação. Depois desses 2 minutos, chocável, segundo choque e adrenalina. Fez o segundo choque, a gente já vai iniciar a reanimação. Que mesmo que esse miocárdio reverta ali, ele fica atordoado, ele ainda não volta o pulso naquele momento. Você inicia a reanimação, dá os 2 minutos e checa. E aí lembrar de checar o pulso a cada 2 minutos, necessariamente, ou eu vejo no monitor? Porque, por exemplo, o paciente parou em assistolia, né? Eu já fiz lá o cagada, já sei que não é cabo, não é ganho. Então, realmente, ele está em assistolia, a indicação é só compressão e droga. Checo a cada 2 minutos, não é isso? Eu posso olhar para o monitor, por exemplo? Pergunta interessante que nessa nova, sempre nós aprendemos que chocou, desfibrilou o paciente, você já inicia automaticamente a massagem. Porque mesmo desfibrilando, esse paciente volta com o miocárdio atordoado e ele pode não ter pulso ainda nesse momento. Nessa nova atualização do ACLS, você desfibrilou e voltou à massagem, mas se em algum momento você nota um ritmo organizado no monitor, você interrompe o mais breve possível, né? Tem que ser da forma mais rápida possível e checa pulso. Tem pulso, você passa para o cuidado pós-PCR. Não tem pulso, você muda o protocolo para o ritmo não chocável. Entendi. Seria como se ele estivesse em FV e TV ou TV. E passou para uma ESP. E passou para uma ESP. E aí você continua massageando. Aí você volta.
Não tem pulso, volta imediatamente para massagem, só que agora você não segue mais, no próximo não vai ter, se não continuar nesse ritmo, não tem mais choque, não tem mais amiodarona, não tem mais lidocaína. Aí é só epinefrina. Esses ritmos de AESP e assistolia, eles são piores, assim? Chamando? O prognóstico, assim, de sobrevida é pior. Sobrevida é maior nos casos de fibrilação e de... Às vezes, quando é por uma causa, por exemplo, hipoxemia, uma hipóxia, é mais provável que cause AESP. Você revertendo a hipóxia, esse paciente pode retornar a ventilador. Depende muito da causa, né? Uhum. Mas o paciente que para em assistolia é mais difícil de ter o retorno. Entendi. A taxa de retorno é menor. Existe alguma relação entre o ritmo e a causa da parada? Normalmente, fibrilação, assim, torsades é uma taquicardia polimórfica. Ela é mais relacionada com síndrome do QT longo, fibrilação ventricular e taquicardia ventricular normalmente, não é sempre, é mais relacionadas com ou com áreas isquêmicas já miocárdicas ou com isquemia miocárdica. A ESP é mais comum no caso de hipóxia. Uhum. Embora possa ter também, no caso de hipóxia, uma outra arritmia, mas o mais comum é hipóxia. Como que tá o uso do bicarbonato, né? Eu acho que o bicarbonato já entrou em algum momento no... O bicarbonato se a causa provável for acidose. O bicarbonato, ele não é indicado rotineiramente na PCR. Nem bicarbonato, nem sulfato de magnésio, nem potássio. Não são medicações indicadas rotineiramente durante a PCR. Mas se você suspeitar se é causa provável, um paciente que já é renal dialítico, que não dialisou, que já vinha com uma acidose, se é causa provável for acidose, aí você pode lançar a mão do bicarbonato. Entendi. Legal. Para hipercalemia também daria, né? A hipercalemia associada à acidose desvia o potássio para o interior da célula. Na hipercalemia não associada à acidose, o bicarbonato não tem efeito de diminuir o potássio. E aí, para hipercalemia, seria o gluconato? A hipercalemia, o gluconato é para estabilização da membrana. Uhum. Nesse momento é o gluconato. Uhum. Aí depois, para diminuir, aí não, soluções polarizantes, aí todo aquele... Isso, hemodiálise. Mas nesse momento, para estabilização da membrana e reverter esse quadro, é o gluconato. Gluconato de cálcio. Você já viu algum caso, por exemplo, de TEP ou infarto mesmo, que seja, e aí você trombolizou na parada? Já, TEP já. E reverteu. E aí? Já fizemos, aí a suspeita principal era TEP, mas ainda não tinha um diagnóstico. Só que era uma suspeita muito forte, o paciente já tinha TVP, tinha um quadro bem clássico de TVP, e teve a PCR, aí durante a reanimação nós fizemos o trombolítico, e foi feito o protocolo normal da reanimação. E ele até sangrou um pouco não, sangrou bem. Mas ele reverteu. E depois a gente fez angiotensina e tinha TEP mesmo. E viveu? Bem? Ficou vivo. Bem? Era bem obeso, mas ficou vivo. Ficou bem. Legal. Acho que eu nunca vi, não. Não, já vi uma vez só, mas vi. E foi legal, muito legal. Entendi. E era jovem também, tinha menos de 50 anos. Tá. Então, em relação à medicação, a gente vai fazer epinefrina, amiodarona e... Epinefrina e amiodarona ou lidocaína nos casos chocáveis. Não chocáveis, só epinefrina. A atropina já saiu há bastante tempo, né, do protocolo de RCP. Pode até ser usada caso o paciente retorne bradicárdico, né? Uhum. Lembrar que é muito comum ele retornar muito taquicárdico, principalmente quando ele recebeu várias doses de adrenalina. Às vezes hipertenso, e eu já vi gente querendo fazer beta-bloqueador, querendo fazer nipride. Não intervém nesse momento, porque é muito transitório. Uhum. Antes de você acabar de fazer a bomba de nipride, preparar o nipride, a pressão já caiu de novo. Uhum. Esse paciente provavelmente vai precisar de noradrenalina. E, Gede, em relação ao tempo de reanimação, assim, não existe muito... reanima por 10 minutos, reanima por 15 minutos, por 20, vai depender muito do paciente, né? Vai depender. Aí, como que funciona? O tempo da reanimação, ele... Primeiro, o estado que o paciente vai retornar à circulação espontânea é totalmente dependente da qualidade da sua ressuscitação.
das suas compressões, tem que fazer as compressões de alta qualidade. E o tempo de reanimação, se esse paciente foi bem oxigenado, as compressões foram feitas de forma adequada durante 30, 40, já vi paciente mais de 1 hora e que retornou, foi para hemodinâmica, abriu a artéria e ficou bem. E ficou bem com o neurológico preservado. E tem paciente de 10 minutos que fica com encefalopatia anóxica grave e não acorda. Depende muito da qualidade da ressuscitação. Se for uma causa reversível, né? Se o paciente retornar, depende da qualidade das massagens, das compressões e da oxigenação que se oferece durante a ressuscitação. Mas não tem um tempo definido, não. Eu digo assim, em que momento você fala, não, deu, acabou? Então, o paciente que já está refratário, que você já fez todas as medidas e que você... Depende das comorbidades, da idade. Um paciente jovem que teve uma morte súbita, que você imagina que foi uma arritmia, que você vai, se você reverter, ele tem uma chance de usar um antiarrítmico e viver bem. Você imagina que foi uma síndrome coronariana, que se você reverter aquele momento, ele pode abrir a artéria e ficar bem. Às vezes você até programa a ECMO para entrar nesse momento, durante a massagem entra com a ECMO, entendeu? Mas se é um paciente já idoso, com muitas comorbidades, uma reanimação prolongada, e muitas vezes ele degenera para sistolia, aí você acaba abrindo mão dos esforços um pouco mais cedo. Entendi. Mas não tem um tempo definido, não. Você sente ali no seu feeling. Se o paciente não voltou nenhuma vez, você está 30 minutos reanimando, ele não teve nenhum retorno à circulação espontânea. Uhum. E, Gide, a gente precisa necessariamente entubar todo paciente que entra em PCR? Não. Se você optar por entubar, você tem que lembrar que você tem que interromper o mínimo possível as compressões torácicas. Ou seja, você teria que entubar num período de tempo muito curto. Aí tem que sempre ser o paciente, o médico mais capaz, mais competente em intubação que tiver ali no momento. E não vai poder ficar fazendo várias tentativas. Ele tem que ser o médico que você julgue que é mais capaz de acertar na primeira tentativa. Só que mesmo assim ainda corre o risco de você perder um tempo nobre ali, sendo que não tem nenhuma comprovação que aumenta a taxa de sobrevida pós-PCR, entubando ou não entubando. A não ser que você pense que a causa seja uma hipóxia. Mas se for uma hipóxia que o paciente ventila por máscara, você reveste com máscara. Você reveste com a bolsa máscara, entendeu? Se você liga a bolsa máscara num reservatório com fluxo de 10 a 15 litros de oxigênio, esse ar está saindo ali a 100%. Se você veda bem a máscara, e ele consegue ventilar, posiciona a cabeça para não ter queda de língua. Se for o caso, usa Guedel, também não é usado de rotina, mas caso tenha queda de língua ou secreção que precise aspirar, você usa Guedel, posiciona. Se parou por hipóxia, você consegue ventilar por máscara. Legal. E é um tempo que você vai poupar. Só lembrar que se você estiver ventilando por máscara, aí é sincrônico 32. Uhum. Se você estiver entubado, aí é de 100 a 120 e 1 a cada 6 segundos de ventilação, nunca hiperventilar. Uhum. É o que eu vejo bastante, assim, o paciente parou, parece que sai um desespero para entubar, como se aquilo ali realmente que fosse mudar desfecho, né? E não é. Realmente o que muda desfecho é uma compressão bem feita. Exatamente. Né? E o preparo da equipe, né? Acho que vale a pena da gente falar isso também, uma organização da equipe como um todo. E aí eu digo, fisioterapia, enfermagem, médico, porque assim, cada um vai ter uma função, né? E aí cada um exercendo uma função em sincronia, eu acho que fica bem até pensando na estabilidade psicológica da equipe, né? Porque às vezes é uma bateção de cabeça, ninguém sabe o que faz, e aí uma gritaria, e o médico grita, e o enfermeiro grita, e a confusão, e o paciente que perde. Na verdade, eu não sou um intensivista muito fã de protocolos, não, entendeu? Eu gosto muito de individualizar, até todo estudo que eu leio, assim, eu penso se naquele caso, será que isso ia caber? Nesse caso, cabe? Eu sempre tento individualizar ao máximo. Mas eu acho que os protocolos, eles servem para estar guiando, para criar pelo menos uma situação um pouco mais organizada, e você individualiza dentro dos protocolos. No caso do ACLS, eu acho importantíssimo, por quê?
Primeiro, que a parada cardíaca ela acontece no PA, acontece no SAMU, acontece atendida pelo SAMU na rua, em casa, acontece no hospital, na enfermaria, às vezes com TIR, com equipes menos experientes. O ACLS, o que ele faz? Ele cria uma forma organizada, protocolada de você atender. E ele dá orientações que são importantíssimas e que a gente não segue no dia a dia, até nós mais experientes. Por exemplo, de você ficar fora da PCR para você liderar a equipe. Não é uma coisa comum de você ver, entendeu? Porque a nossa vontade é ir lá e até a própria equipe acha o máximo que o Dr. Júnior foi lá e fez massagem cardíaca. Uhum. Você chega na outra semana e tem alguém falando, você viu o Dr. Júnior fez massagem cardíaca. Só que enquanto você está fazendo massagem cardíaca, o seu coração está a 180 por hora. Como que você vai tomar uma decisão, lembrar de fazer tudo direitinho, na ordem certa, de checar ritmo, de checar pulso, de não deixar interromper, de ver que todo mundo, que quem foi te substituir, você sai cansado. Uhum. Como que você vai ver que quem está te substituindo está fazendo a compressão adequada, na velocidade adequada, que está tendo elevação do tórax na hora que o responsável pela ventilação está ventilando, que quem está massageando está deixando voltar todo o tórax. Isso, o líder, ele tem que olhar isso tudo. E quem pensa nas drogas, na medicação, ele tem que pensar nas drogas, ele vai decidir o momento de interromper. Entendeu? Ou seja, isso tudo, se ele tá ali com a frequência 860, quando eu saio esbaforido. Eu saio suando ali, tô descabelado. Aí eu não consigo, os meus 2 minutos eu fico descansando. Aí eu descanso, meu Deus, entendeu? Aí não dá. Aí acaba que você nem... O ideal, já aconteceu até de eu chegar na parada cardíaca, eu não gosto muito de me meter, principalmente se é médico experiente, que eu sei que é capaz de conduzir. Eu cheguei como coordenador da UTI e vi que o médico estava massageando e chamei, assim que acabou a massagem dele, eu chamei, falei, agora você fica de fora, coordena de fora e deixei eles revezarem na massagem. Mas aí eu nem me meti em drogas e nada, só falei isso, não entra mais na massagem, porque você não vai... Aí depois eu te explico. Porque realmente a gente não sai da massagem, a gente sai esbaforido durante a massagem, então você só se pensa nisso, em comprimir direitinho, na frequência que tem que ser, aí você fica ao mesmo tempo olhando o traçado do monitor, você fica pensando na droga, você tem que comprimir na velocidade certa, na profundidade certa. Tá. Aí o ideal é você ficar de fora, orientar a equipe, quem está olhando o tempo vai reportar você, a adrenalina é a cada 3 a 5 minutos. Se você padronizar 4 minutos, ela vai ficar a cada 2 checagens. Um ciclo sim, um ciclo não, fica melhor, entendeu? Aí tem o momento que vai entrar a amiodarona. Você tem que ver o ritmo, tem que ser a checagem de pulso mais rápido possível, para você só pode perder no máximo de 10 segundos de interrupção nessa mudança de massageador. E nisso você vê pulso, vê ritmo. Isso tudo você tem que ver se está sendo bem feito para você estar organizando. E você tem que estar pensando também nas causas. Como que você vai pensar nas prováveis causas se você está esbaforido com a frequência cardíaca de 180? E o único que pode fazer isso é o médico, né? Assim. É o médico. Se tiver mais de um médico na cena, um fica como líder e o outro vai ficar na posição que você determinar para ele. Você vai determinar o que cada um vai fazer da equipe e a pessoa pode ter mais de um médico. Às vezes tem um residente, o plantonista e o rotina. Um fica como líder e os outros podem assumir uma posição ou não, mas cada um vai ficar fazendo aquilo para que foi determinado, até para não atropelar o outro. Entendeu? Legal. GD, já chegando aí mais pro fim, vamos falar sobre os cuidados pós-PCR, o que tem de indicação, o que mudou recentemente, se alguma coisa mudou. Quais que são os cuidados? Na verdade, pós-PCR a gente vai manter esse paciente monitorado, ele normalmente volta hipotenso, você tem que manter essa PM dele em torno de 65, segue sendo a nossa meta. Não está mais indicado hipotermia, você tem que manter normotermia, nem hipertermia, não está indicado. Se a suspeita for um AVC, uma hipertensão intracraniana, não está mais indicado você hiperventilar para deixar o CO2 fora do normal. Você quer esse CO2 dentro da faixa normal. O ideal é estar monitorando assim que você entubar. Se você tiver um capnógrafo, ele pode contribuir para você durante a PCR, caso você opte por entubar durante a PCR. E no pós-PCR, para você estar monitorando a acidose respiratória.
Eu acho que no mais é manter pressão, manter fluxo, manter perfusão, ver se vai monitorar esse paciente através da diurese, Temperatura. gasometria, temperatura ele tem que estar Normal. normotérmico, eutérmico, ele tem que estar em torno de 36. Você não quer nem hipertermia, nem hipotermia, mínimo 35. Checar íons o mais rápido possível e estar repondo, corrigindo distúrbios hidroeletrolíticos E e buscar ácido a causa básico e tentar e buscar a resolver. causa. E resolver a causa, né? GD, é muito bom. Quer falar mais alguma coisa? Dar mais uma... Eu acho que é isso aí. O pessoal que tiver interesse em se aprofundar mais, nós vamos ter agora uma próxima turma já de ACLS. É só estar entrando em contato pelos nossos canais para estar fazendo um ACLS com a gente. Vocês vão gostar. Legal, legal, GD. Bom, reafirmando aqui nossas redes sociais, a gente tá no Spotify, né? Provavelmente é onde vocês estão ouvindo, @MDEnsinoCast, tudo separado. O MD EnsinoCast também agora já tem um Instagram também separado, então já procura lá no Instagram a gente também, a gente posta todos os nossos convidados, vários cortes bem interessantes. A gente tá com o MD Ensino também no Instagram, a nossa plataforma MD Ensino. Lembrando nosso MD Plus, que por R$ 34,90 GD. Poxa, Você tem acesso a muito conteúdo bacana. muito mesmo. Muito Só conteúdo tem de bacana. artigo. Então, fique atento aí nas nossas redes sociais e até a próxima. Até a próxima. Valeu!